E se eu te dissesse que existem lugares no nosso mundo tão absurdos que desafiam as leis da física, da biologia e até da lógica? Lugares onde as regras simplesmente não se aplicam, onde o impossível acontece diante dos olhos e a ciência só consegue dar de ombros? Talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja o planeta Terra com os mesmos olhos. Porque algumas dessas anomalias são tão bizarras que chegam a parecer provocação da própria natureza, ou quem sabe, de algo ainda maior. Prepare-se para explorar os 10 lugares na Terra que desafiam a lógica. Mas atenção, a realidade que você conhece vai começar a desmoronar a partir de agora. Imagine caminhar em meio a uma planície desolada, onde o calor distorce o ar e o chão parece prestes a se liquefazer sob seus pés. No meio dessa paisagem apocalíptica surge o Lago Natron, uma poça escarlate que mais parece o espelho invertido do inferno. A água é tão saturada de minerais que o cheiro metálico parece perfurar suas narinas e a sensação de estar sendo observado é quase sufocante. Mas o pior vem depois. Corpos de aves, morcegos e até peixes pequenos, imortalizados numa dança macabra. Suas carcaças endurecidas pela alcalinidade extrema parecem esculturas de horror, congeladas em meio a um espetáculo mórbido que mistura beleza e morte em proporções desconcertantes. O lago não apenas mata, ele transforma a vida em arte, arte macabra. Será que o Lago Natron é apenas um acidente químico? Ou seria ele um desses segredos ocultos que a Terra deixou de propósito para testar nossa sanidade? Alguns chamam de fenômeno natural, outros de portão dimensional para mundos onde a vida e a morte seguem regras diferentes das nossas. Agora imagine-se entrando numa floresta onde o silêncio é tão absoluto que o simples som dos seus passos parece um ultraje. O cenário à sua volta é ainda mais surreal. Centenas de árvores, todas dobradas numa curva perfeita, como se, há décadas, tivessem se curvado em respeito a algo invisível, ou como se tivessem sido forçadas. A floresta torcida da Polônia é uma orquestra silenciosa de mistério. As árvores ali cresceram dobradas a 90 graus, em perfeita sincronia, desafiando toda a explicação lógica sobre a formação vegetal. Nenhum furacão, nenhum solo instável conseguiria produzir tal cena, e o mistério se aprofunda com o passar dos anos. Campo magnético, experimentos secretos, ou quem sabe, uma memória viva de algo que a natureza ainda tenta esconder de nós. Seja qual for a resposta, este é mais um daqueles fenômenos inexplicáveis que parecem rir discretamente da nossa arrogância científica. Sob as águas traiçoeiras da costa de Yonaguni, no Japão, repousa uma cidade que não deveria existir. Os mergulhadores que se aventuram ali descrevem plataformas, escadarias e pirâmides que lembram civilizações perdidas, tudo esculpido em pedra sólida, muito antes da história escrita. Os cientistas tentam desesperadamente rotular Yonaguni como uma formação natural. Mas a geometria precisa, os cortes retos e as proporções arquitetônicas dizem outra coisa. Como poderia a natureza criar rampas perfeitamente alinhadas, escadarias proporcionais e terraços que lembram estruturas humanas? Será Yonaguni a prova final de que existiu uma civilização tão antiga que sequer lembramos dela? Ou seria essa outra das muitas descobertas inexplicáveis que a história se recusa a reconhecer para nossa própria proteção? Imagine o cenário: um deserto árido, onde o horizonte dança sob o calor escaldante e o silêncio é tão opressor que chega a doer. No meio desse nada absoluto, enormes pedras deslizam sozinhas pela areia, como se obedecessem a comandos invisíveis. Durante anos, essas rochas viajantes do Vale da Morte desconcertaram cientistas e aventureiros. Nenhum ser humano, nenhum animal, apenas pedras pesadas movendo-se misteriosamente, deixando trilhas perfeitas atrás de si. Explicações?
Algumas envolvem finas camadas de gelo e vento. Outras, bem, preferem acreditar em forças que desafiam nossa compreensão. Em um mundo de mistérios não resolvidos, talvez seja melhor nem tentar entender, apenas aceitar que existem leis que não foram feitas para nós. Imagine atravessar o deserto e, de repente, deparar-se com um abismo em chamas, cuspindo fogo em labaredas insaciáveis, como se a própria terra estivesse sangrando fogo pelo que tentamos extrair dela. A sensação é de estar na borda do apocalipse. A cratera Darvaza, apelidada de Porta para o Inferno, foi aberta por engenheiros soviéticos que tentavam perfurar o solo em busca de gás natural e abriram algo que ninguém foi capaz de fechar. Há mais de 50 anos, o fogo que deveria durar apenas algumas semanas ainda arde, incontrolável. Seria apenas uma falha técnica? Ou, quem sabe, uma janela acidental para forças que sempre existiram abaixo de nossos pés? Quando se trata de teorias ocultas, essa cratera está no topo da lista, e olhando para ela, é difícil não sentir um calafrio de terror primitivo. Embarcações inteiras, aviões, almas humanas, todos sumindo sem explicação no vasto nada do Atlântico. O Triângulo das Bermudas é a perfeita metáfora da nossa ignorância. Um local onde as regras conhecidas simplesmente deixam de se aplicar. Meteorologia, navegação, até comunicação via rádio parece sucumbir ali. Alguns falam em bolhas de gás metano gigantes, outros em campos eletromagnéticos anômalos. Mas a verdade é que ninguém sabe, ninguém pode saber. O Triângulo das Bermudas é um lembrete cruel de que, apesar da nossa arrogância tecnológica, a Terra ainda possui segredos ocultos e não parece ter pressa em revelá-los. Sobrevoar a costa da Ilha Maurício é assistir a uma ilusão tão perfeita que poderia enganar até o mais cético dos observadores. De cima, parece que uma cascata colossal mergulha em direção ao centro da Terra, como se o oceano tivesse esquecido onde termina. A cachoeira submersa é fruto de um jogo de correntes marítimas e sedimentos, mas mesmo entendendo o fenômeno, o desconforto persiste. Nosso cérebro, aquela máquina orgulhosa, cai no truque como um amador. E se a Terra, de tempos em tempos, decidisse brincar com nossos sentidos, deixar-nos ver o que não existe, ou pior, não perceber o que deveria nos alarmar? A ciência bizarra talvez seja menos sobre entender e mais sobre aceitar que estamos cegos. Imagine um vale isolado, coberto por uma neblina densa que parece engolir sons e distorcer formas. Então, surgem as luzes, esferas flutuantes que cruzam o céu, mudando de cor e forma, como se fossem entidades vivas, entidades que desafiam toda a lógica humana. As luzes de Hessdalen fascinam e perturbam cientistas há décadas. Não há satélite, radar ou telescópio que tenha sido capaz de decifrar sua origem. Os fenômenos continuam, impassíveis, zombando de nossas tentativas de categorizá-los. O que são? Visitantes de outras realidades? Ecos de eventos que nossa ciência sequer concebe? Uma coisa é certa, Hessdalen é um dos fenômenos inexplicáveis mais intrigantes e incômodos já registrados. Num mundo de branco absoluto, uma cachoeira vermelha desce, como se a própria Antártica estivesse sangrando. As Blood Falls são um espetáculo grotesco, hipnotizante, impossível de ignorar. A ciência tenta explicar o fenômeno através de oxidação de ferro e pressões glaciais. Mas essa resposta soa conveniente demais. De onde exatamente vem a fonte subterrânea que alimenta essa cachoeira há milhões de anos? Talvez existam mundos inteiros debaixo dos nossos pés. Mundos cuja existência a natureza protege com garras de gelo. Alguns mistérios não resolvidos talvez sejam melhor deixados não resolvidos. Em uma paisagem que parece saída de um livro de fábulas, mais de 1000 montes perfeitos se erguem como gotas de chocolate endurecido sob o sol.
As colinas de chocolate são tão simétricas que desafiam qualquer formação geológica natural conhecida. Durante gerações, nativos falaram de gigantes que choraram lágrimas de pedra. Geólogos falam de depósitos de calcário. Mas olhando para aquele cenário impossível, não seria mais plausível imaginar uma intervenção não humana? No final das contas, talvez a Terra seja muito mais viva, consciente e caprichosa do que jamais ousamos admitir. Então, depois de cruzar desertos ardentes, florestas retorcidas e mares que engolem navios, o que você acha? Será que vivemos mesmo em um planeta que conhecemos? Ou estamos apenas arranhando a superfície de um mundo que esconde criaturas bizarras, descobertas inexplicáveis e segredos ocultos, esperando para rir da nossa presunção? Qual desses lugares te intrigou mais? Qual deles você visitaria ou jamais ousaria chegar perto? Comente aqui embaixo, curta o vídeo e se inscreva para explorar comigo os maiores mistérios não resolvidos deste nosso bizarro e magnífico planeta.